Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e este é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez, nós estamos aqui nesta programação para podermos falar a respeito das maravilhas do nosso Deus. Hoje nós vamos contar o testemunho da nossa irmã Rosa Maria. A Rosa Maria teve problemas, com o vício do álcool. A Rosa Maria enfrentou, uma dificuldade, ela acabou se dando ao álcool e a gente sabe muito bem que aquilo que é excessivo, e que domina, torna-se um vício. Tudo aquilo que muda o comportamento, da pessoa é o vício. Se você for no dicionário, você vai ver que é exatamente isso. Que aquilo que muda o comportamento de uma pessoa é chamado de vício. Então, a nossa irmã Rosa Maria, ela enfrentou dificuldades, com o álcool e ela precisou da ajuda do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu queria que você prestasse atenção aqui nessa primeira parte do testemunho da nossa irmã Rosa Maria e depois nós voltamos. Preste atenção. Rosa fazia uso de bebidas alcoólicas de forma social, até que em 1996 ela sofreu um acidente e quebrou o tornozelo. Desde então, a bebida, que era algo esporádico, se tornou um hábito diário. Eu quebrei o tornozelo, aí fiquei parada, o alcoolismo foi vindo devagarinho. Foi acabando o dinheiro, aí eu fui morar nos fundos de um armazém, o senhor me cedeu para morar, aí foi que eu fui cair na cachaça mesmo, Foi muito triste. Eu conheci a irmã Rosa na rua, sujinha, dormindo nas calçadas. A gente encontrava ela pela rua sozinha, com uma garrafinha de pinga, o cabelinho todo arrepiado. Cheguei a ficar com 37 quilos. Aí fui parar no hospital, A bebida me levou ao fundo do poço, me jogou na lama, nas ruas. Olha aí que coisa séria, Então, a Rosa Maria, ela começou como muitas pessoas, que bebem, socialmente, e ali aos pouquinhos foi se envolvendo. E a Bíblia chega até a descrever isso como um abismo chama outro abismo. Você vê que a Rosa Maria, ela, depois de um acidente que ela teve, ela acabou desenvolvendo esse vício e bebendo cada vez mais, chegou a pesar 30 e poucos quilos, morou na rua. Olha só que coisa séria. Então você percebe que a coisa tende a ficar cada vez o quê? Pior. Ah, pastor, mas eu sou aquela pessoa que gosto de beber um pouquinho e etc. Isso faz mal, eu já ouvi. Olha só, eu aqui, pastor Leandro, eu posso te falar com toda a propriedade. Como é que eu posso dizer que para mim serviria, eu poderia beber socialmente? Eu já contei aqui que eu mesmo tive problemas com alcoolismo. Então, alguém dizer para mim hoje que apenas um copinho não faria problema, para mim seria a entrada para um abismo. Então, você vê que é algo assim, e a pessoa já tem uma predisposição, a pessoa já tem ali, talvez, um gatilho, algo que faça com que ela acabe tentando fechar, talvez ocupar um vazio, seria a palavra correta, talvez algo que aconteceu e desencadeou isso, você vê. Então, a Rosa Maria, ela acabou tendo essa dificuldade, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, ele está aí para resgatar aqueles que buscam a sua ajuda. Eu queria, neste momento, antes da gente continuar falando do testemunho da Rosa Maria, eu queria que você prestasse atenção nessa reportagem que a produção preparou, falando a respeito desse problema que, afeta milhares de pessoas no mundo.
Presta atenção. De acordo com a estimativa da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 209 milhões de pessoas sofrem com o alcoolismo. O ex-jogador de futebol Cícero Césare, de 45 anos, revelou que entre 2009 e 2010 enfrentou o vício. Na época, ele treinava na Europa e tinha à sua disposição uma discoteca em casa, com uma geladeira cheia de bebidas. Além disso, Cícero disse que para curar a ressaca, tornava a beber. Conforme aponta a OMS, em 2019, cerca de 2 milhões e 600 mil mortes foram relacionadas ao consumo de álcool. A doença pode provocar sequelas como hepatite, cirrose, pancreatite, úlceras, gastrite, hipertensão, além de arritmias cardíacas, demência, danos cognitivos, câncer, depressão e ansiedade. E aí, depois dessa reportagem que a produção preparou, tem uma palavra de um especialista, de uma pessoa que entende muito do assunto. Eu queria que você prestasse atenção agora comigo. Olha aqui, produção, roda aí para a gente poder ver. Existe aquele indivíduo que a gente chama de etílico dependente, tá? Que é aquela pessoa que só funciona à base do álcool. Inclusive, até em alguns estágios, tem indivíduos que bebem literalmente o próprio álcool in natura, porque isso já é o grau da dependência. E nós temos aquele alcoolismo em que a pessoa ela se descompensa num evento, exemplo, familiar, não é? Gerando prejuízo aos relacionamentos, mas aquilo é dito como normal porque é um padrão que passa geracionalmente. A família tem o padrão da bebida e da desregulação. Então eu diria que o alcoolismo ele tem graus diferentes, prejuízos diferentes e que cada ser humano tem uma maneira diferente de processar isso. Então eu diria que existem níveis diferentes, mas a preocupação ela tem que ser única, que não é normal, que não é saudável alguém associar a bebida a momento de anestesia emocional, que é o que leva o indivíduo ao processo da dependência do álcool. A gente sabe que a bebida, ela é neurotóxica, né? Ela altera as funções cognitivas, altera a percepção, não é? E o fígado, não é? Que faz todo o nosso metabolismo, sofre alteração nesse momento. Então, eu diria que a pessoa que começa a dar sintomas, ok? De um possível alcoolismo ou de uma possível intoxicação, é uma dor de cabeça intensa. Às vezes, aquela dor só vai passar ingerindo a bebida porque o corpo começa a pedir, porque é um estímulo químico, não é? Então, aquele indivíduo só vai passar aquele suposto sintoma se ela ingerir aquela quantidade. Mas, como eu falei, o álcool, ele disfarça muito porque ele está presente socialmente. Então, até esse indivíduo perceber que o corpo dele está pedindo, ele chega num grau de prejuízo enorme, a ponto de alguns casos, não é que eu já atendi na minha clínica, de pacientes assim, terem exatamente o esquecimento, né? Uma memória totalmente fragmentada e a pessoa só se aperceber disso 48 horas depois e falar, realmente, isso é um quadro que já está muito na minha vida, repetido, e eu entendo que hoje o álcool tem tirado a minha presença, a minha vontade de viver o presente. E é claro, quando a gente ouve uma palavra de alguém que entende sobre o assunto, nos abre aí mais um entendimento, né? Então, eu queria que nesse momento, né, você prestasse atenção nessa segunda parte, né, desse testemunho da Rosa Maria, para a gente poder entender como é que as coisas foram caminhando até que ela chegasse àquele momento, né, vamos dizer ali do ápice, né, quando Jesus vai lá e a resgata do fundo do poço. Presta atenção. O vício da bebida fazia com que ela, muitas noites, né, não dormisse em casa, dormisse até na rua, né, em situações bem precárias, difíceis, né? Ponto de não ter casa, não ter roupa, calçado, não ter dignidade. Ele juntava ela na rua, de xixi, molhada, suja. Tinha uma televisãozinha bem
Aí eu assistia, sempre assistia o missionário e botava a garrafinha de cachaça na hora da oração, na frente da televisão. E falava com Deus, pedia. E dizia, um dia eu vou nessa igreja. Até que um dia, andando pelas ruas, Rosa se deparou com a Igreja da Graça. Naquele dia, ela participou de uma das reuniões. Isso aconteceu em 2006. Eu entrei tremendo, tremendo. E fui indo, e fui me libertando. A gente começou a trabalhar junto com ela, orar, incentivar. Ela não tinha o que comer, mas um dava uma coisa, outro dava outra. Nessas alturas ela já saiu da rua, já estava morando de favor. Olha aí que coisa, né? E você vê que mesmo com toda essa dificuldade, a Rosa, ela assistia. Eu outro dia assisti até um testemunho até de uma pastora, né, que não é pastora do nosso ministério, não, mas é uma pastora muito conhecida nas redes sociais, e ela contava algo bem parecido com o que aconteceu com a Rosa Maria, que a Rosa Maria, mesmo no vício, ela ainda assistiu o Show da Fé. E nesse testemunho dessa pastora, ela falava que mesmo também o problema dela era com álcool, e ela disse que ela se envolvia, mesmo envolvida com álcool e com outras coisas, ela assistia o missionário R.R. Soares. Então, você vê a importância, né, desse ministério na vida de muitas pessoas. Você vê que Deus usa, né, como já usou inúmeras vezes o missionário, Deus usa, né, para falar com pessoas que estão vivendo da mesma forma. Um dia Deus me alcançou, assim como alcançou a Rosa, como vai alcançar você que está nos assistindo, talvez tenha, né, problemas também, ou com esse tipo de vício, ou outros, né, Deus pode te libertar. Então, é muito importante a gente destacar isso, tá ok? É muito importante a gente lembrar daquilo que Deus faz. Eu queria, nesse momento, que você prestasse atenção, antes da gente desenvolver a história e a gente ir para a parte final, né, desse testemunho. Eu queria que você lesse comigo o que está escrito em Romanos 6,16. Diz exatamente o seguinte: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Finalizando no versículo 18. Olha que coisa linda. Fomos libertados do pecado para nos tornarmos servos da justiça. Eu queria, nesse momento, assistir essa última parte do testemunho da nossa irmã Rosa Maria. Preste atenção. Aí já começou a melhorar, né? Parecia um biquinho aqui, um biquinho ali. Ela foi se levantando devagarinho, ficou firme, se libertou. Não levou 2 meses para minha libertação. Eu levei mais ou menos 1 ano para mim ter certeza que eu estava liberta para me batizar. E eu me batizei em 1º de abril de 2007. Aí Jesus entrou na vida dela e aconteceu essa transformação. E para a glória de Deus, nunca mais coloquei nada de álcool na boca. Ela se tornou a mulher de Deus abençoada. Ali onde ela já nos ajudava no evangelismo, ela se envolveu ali também ajudando pessoas. Me veio assim, eu vou patrocinar, E eu não tinha condições na época. E daí que eu consegui começar a trabalhar. E daí fui juntando dinheirinho para comprar minha casa. Agora, a casa que eu tenho, que Deus me deu, é minha, tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, é de material. O banheiro tem teto solar, presente de Deus. Ela comprou máquina de lavar nova, geladeira nova, ganhou quarto, ganhou cozinha, ganhou móveis para o banheiro. Hoje ela está confortável, ela foi fiando um pouco e a felicidade dela é completa, né? Só gratidão a Jesus, ao missionário, pelo programa dele, que também muito me ajudou. Glória a Deus, olha que coisa linda. Então Deus fez
estou falando desde o começo do programa, Deus fez além, né? Deus fez além na vida da nossa irmã Rosa Maria. Pessoal, eu queria nesse momento fazer uma oração. Talvez você tenha enfrentado essa dificuldade, talvez alguém da sua família tenha problemas com vícios. E aí eu queria que você pegasse um copo com água, a garrafa, né, de água da sua casa, colocasse aí para a gente poder orar. E aí você vai dar para essa pessoa, para que ela beba, você talvez, e não só por esses problemas, mas por tantos outros, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu copo de água está aqui e nós vamos orar com toda a fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro crendo no milagre, meu Deus, crendo na libertação. E eu creio, meu Pai, que da mesma forma que o Senhor alcançou a Rosa Maria, que o Senhor me alcançou, que alcançou tantas outras pessoas e libertou do vício, meu Deus, o Senhor também vai libertar essa pessoa que está nos assistindo. Meu Deus, com fé eu oro e crendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Beba com toda a fé. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Esse quem vos fala é o pastor Leandro Silva. Eu sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Comprido e gostaria de convidar para um dos nossos cultos. Nós temos cultos segunda, quarta, sexta e domingo. Durante a semana, 3 horários, 8, 15 e 19. E no domingo, às 8 e 17 horas. Olha, e você também pode nos acompanhar aqui no programa Palavra Urgente pelas redes sociais. Que Deus abençoe bastante você e nós vamos ficando por aqui e até a próxima programação. Quando eu mais precisei, o Senhor esteve aqui. A paz que eu procurava, eu encontrei em Ti. O vazio que me inundava se retirou pro Senhor entrar. E hoje eu vivo, eu te vivo, Jesus. Tu és a paz que me aquece e fez nascer em mim. Quero caminhar ao teu lado, meu mestre. Nada me separa do teu amor. Tu és tudo pra mim, o ar que eu respiro, meu melhor amigo. O vazio que me inundava se retirou pro Senhor entrar. E hoje eu